Será que existe idade certa para fazer cirurgia ortognática? Idade mínima a gente escuta muito falar por aí, né? Mas idade máxima? Será que para você que tem mais de 40, 50, 60 anos, será que a cirurgia ortognática é para você? Será que existe um limite máximo de idade para fazer cirurgia ortognática? Se você quer descobrir, continua assistindo ao vídeo. Olá pessoal, eu sou a doutora Ana Cecília, cirurgiã bucomaxilofacial, implantodontista, faço parte do grupo Perfil Cirurgia e hoje eu vim responder a pergunta do Thales Nascimento, que deixou pra gente num vídeo, num dos últimos vídeos. Então eu vou ler o comentário dele para vocês. Ele falou, parabéns pelos vídeos e pelo método, né? Que foi no nosso vídeo de método perfil. Se você não assistiu, procura aqui, ó, assiste que você vai se interessar, tá bom? Se puderem, gravem um vídeo sobre o tema idade e cirurgia ortognática. Tenho indicação da cirurgia e estou com 33 anos. Tenho dúvidas sobre a recuperação, a calcificação dos ossos e etc. Então, promessa é dívida, eu falei pra ele que eu ia gravar um vídeo sobre isso e eu tô aqui hoje, tá bom? A dúvida deles pode ser a dúvida de muitas pessoas também, então vamos aproveitar para conversar sobre isso um pouquinho, tá? Antes da gente falar, já deixa seu like, ajuda a gente a crescer nosso canal, a gente faz esse trabalho aqui com muito carinho para levar informação para todas as pessoas, para desmistificar a cirurgia ortognática e a cirurgia bucomaxilofacial como um todo, assim, para tornar esse assunto que às vezes é tão um tabu assim entre as pessoas, porque cirurgia é sempre ruim, né? A gente quer levar informação e fazer com que as pessoas se sintam à vontade para pesquisar sobre esse assunto e para fazer a cirurgia também, certo? Então deixa seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece de clicar no box de descrição do vídeo, porque lá a gente deixa nossos contatos, nossas formas de marcar consulta e também as nossas redes sociais, beleza? Então vamos lá. Será que existe idade para cirurgia ortognática? Então a gente sabe, na grande maioria das informações que a gente vê por aí, que existe uma idade mínima, né, para fazer cirurgia ortognática. Isso por quê? Porque a cirurgia ortognática é uma cirurgia para corrigir posição dos ossos. Então, se a gente ainda tem um crescimento desses ossos, a nossa cirurgia ela não é tão eficiente. Então, imagina só, eu tenho uma criança, tá, de 8 anos, que ela é classe 3. Então, ela tem a mandíbula grande, a gente já vê desde pequenininha que ela tem a mordida cruzada, que ela precisa de cirurgia ortognática. Mas ela ainda vai crescer. Então imagina, eu faço a cirurgia hoje, a mandíbula dela vai continuar crescendo e aí a classe 3 dela vai voltar. Isso não é bom, né? Então, por isso a gente estipula uma idade mínima para fazer a cirurgia, que é a idade em que o crescimento ósseo estabilizou, né? E a pessoa deixou de crescer. Nas mulheres, a gente sabe que isso acontece mais cedo, ali por volta dos 16 aos 18 anos, e nos homens isso vai variar. Pode ser também dos 16, mas normalmente é mais tarde, dos 18 até os 20 e poucos anos. E isso não vem da minha cabeça, então eu acho que você já parou o crescimento ósseo. Não, e não existe uma regra, né? A gente faz uma radiografia para saber isso, que é a radiografia carpal. Ela é uma radiografia da mão e ela mostra se o crescimento ósseo cessou ou se ele não cessou. Se cessou, ótimo, a gente pode fazer a cirurgia. Se não cessou, a gente espera esse crescimento estabilizar, certo? Existem alguns poucos casos na literatura em que se faz cirurgia ortognática em pacientes mais jovens, em que ainda não houve estabilização do crescimento ósseo. Esses casos são casos assim muito pontuais em que esses pacientes sofrem alguns outros problemas por causa da deformidade. Ou seja, é um paciente que tem uma deformidade assim muito acentuada e por causa disso ele tem dificuldade de falar ou de respirar ou sofre problemas sociais, de bullying, de aceitação por causa dessa condição física que ele tem no momento. Então,
é um paciente que, como eu falei, às vezes tem 8, 10 anos e tem uma classe 2 muito severa. Então ele tem a mandíbula muito pequenininha, não consegue nem abrir a mandíbula direito, a respiração fica muito difícil e os colegas na escola estão zoando muito com a cara dele, chamando, dando vários apelidos, e por causa disso essa criança vai crescendo muito retraída, né? Então, nesse caso, a gente pode sim fazer a cirurgia ortognática como um benefício para esse paciente, para ele poder se adequar, poder respirar melhor, poder falar melhor, poder ter uma inclusão social melhor, mas a gente sabe que pode ser que a deformidade dele retorne com o passar do tempo. Então, quanto mais ele vai crescendo, pode ser que o resultado da cirurgia seja perdido e aí ele precise operar de novo. Então, esse paciente ele tem que saber que ele pode ser que ele tenha que passar 2 vezes pela mesma cirurgia, certo? E tem que pensar se é um paciente que tem estrutura física e emocional também para ser submetido à cirurgia e poder passar pelo pós-operatório, que, como a gente sabe, é um pós-operatório difícil, certo? Então, nesses casos, existe cirurgia para esses pacientes mais jovens. Agora, vamos falar de uma idade máxima. Existe idade máxima para fazer cirurgia ortognática? E a resposta que eu dou para vocês é que não existe, tá? Então, a idade máxima vai depender da saúde do paciente. Então, a gente tem que pensar assim, que quanto mais o tempo vai passando, o paciente vai ficando mais velho, é normal que ele fique com a saúde também um pouco mais debilitada, não é verdade? Começa a aparecer pressão alta, começa a aparecer diabetes, os pacientes mais velhos normalmente são mais sedentários, então acaba tendo uma condição de saúde pior. E aí, isso sim vai determinar se a cirurgia pode ser realizada ou não. Agora, se é um paciente que tem tudo isso, mas ele é saudável, é compensado, tem diabetes, mas é compensado, é hipertenso, mas é compensado, então a gente age com ele como se fosse um paciente normal, sem qualquer comorbidade. E aí ele pode ser submetido à cirurgia ortognática sem problema algum, tá? Inclusive, muitos pacientes nessa fase se beneficiam muito da cirurgia ortognática, que normalmente são pacientes que têm ronco e apneia, que podem ser desenvolvidas ao longo do tempo. Um paciente classe 2, por exemplo, tem a mandíbula muito para trás, mas que durante a vida toda dele de jovem nunca teve problema com ronco ou apneia, quando ele vai envelhecendo, a musculatura aqui do pescoço ela vai ficando cada vez mais flácida e aí esses problemas começam a aparecer. Então ele que não operou quando era jovem vai se beneficiar da cirurgia agora. Então não é porque ele não fez a cirurgia quando era jovem que ele perdeu o momento, o timing de fazer a cirurgia e não pode fazer mais, né? Muito pelo contrário, ele vai se beneficiar muito dos resultados da cirurgia. Ele vai avançar a mandíbula, vai avançar a musculatura, vai acabar com a apneia, vai acabar com o ronco, vai conseguir respirar melhor. Então, normalmente, os pacientes de ronco e apneia, eles são realmente pacientes mais velhos, porque é somente nessa idade adulta que o paciente vai começar a se incomodar com esses sintomas. Uma coisa que a gente tem que pensar é que quanto mais o tempo vai passando, mais fica difícil do corpo se recuperar. Então, a gente vê, né, que uma criancinha, ela tem uma gripe ou uma virose, enfim, normalmente ela se recupera muito rápido, né? Até quando a gente faz cirurgia na boca de criança, vai fazer uma extraçãozinha de dente ou uma cirurgia de freio, nossa, ela se recupera muito rápido. Por quê? Porque o metabolismo está ali a mil, células se multiplicando e fazendo tudo muito rápido, né? E com o passar do tempo, o metabolismo vai diminuindo, então todas essas características positivas do jovem vão diminuindo também. Então tem que pensar que o pós-operatório normalmente é mais difícil, né? Você já não vai se recuperar tão rapidamente quanto um paciente de 18 anos, né? Um paciente mais jovem. Mas vai se recuperar? Vai, né? Vai demorar mais tempo um pouquinho, mas vai se recuperar sim, certo? Com relação à cicatrização óssea, também é a mesma coisa. Pode demorar um pouquinho mais? Pode, mas não vai demorar mais do que os 45, 60 dias, que normalmente já demora num paciente comum, né? Num paciente jovem. Então não tem contraindicação nenhuma, tá, gente? Pode fazer sim.
tá? Desde que esteja com tudo certinho. Então a gente tem que fazer os exames, pré-operatórios, exames de sangue, exames de imagem, exames do metabolismo ósseo também, que é uma coisa que altera às vezes em mulheres mais velhas, depois da menopausa, por exemplo. Então, estando tudo certinho, tudo dentro dos parâmetros, você pode ser submetido à cirurgia sim, independentemente da sua idade, tá? A única coisa que tem que pensar é que pode ser que a recuperação para você seja um pouquinho mais lenta, mas também nada demais, tá? Nada que impeça. Ainda mais para você, Thales, que tem 33 anos, que foi que fez essa pergunta, você é jovem, muito jovem, então a cirurgia ortognática para você vai ser ótima, você não vai ter nenhuma dificuldade, nem de cicatrização óssea, nem de tecido mole, nem de nada, certo? Espero que eu tenha conseguido responder essa pergunta para vocês. Deixem aqui pra gente comentários, sugestões, dúvidas que a gente sempre responde e eu posso vir e gravar um vídeo especificamente com a sua dúvida, que foi o que eu fiz hoje com a dúvida do Thales, tá certo? Obrigada pela atenção de vocês. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, @perfilcirurgia. E se você quiser marcar uma consulta, ter nosso contato, lembra que eu falei, clica aqui no box de descrição do vídeo, tá certo? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.